Olhai, vigiai, orai, pois não sabeis quando será o tempo. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33. Interessante notar a diferença no registro do evangelista Marcos em relação aos outros evangelistas, no que diz respeito a essa expressão conhecida de Jesus, o vigiai e o orai. Acrescenta Marcos um imperativo a mais, um verbo a mais, antes do vigiai e do orai, como a denotar a importância desse outro imperativo para entendermos melhor a dimensão do que seja, de fato, vigiar e orar, e o impacto disso na nossa vida cotidiana, na maneira pela qual nos conduzimos no mundo. Acrescenta ele o verbo olhai. E vale a pena aqui meditarmos sobre o que realmente quer ele dizer, ou Jesus, através dele, com esse verbo olhai. Esse estender os olhos para aquilo que nos cerca, esse olhar de uma perspectiva diferente, naturalmente, a vida que nos cerca. Nesse sentido, julgamos que essa orientação de Marcos, de Jesus, seja algo imprescindível para o nosso dia a dia, para, sobretudo, a vida que temos levado nesse mundo moderno, repleto de afazeres, encharcado de informações que nos chegam de toda parte e que nos conduzem muitas vezes a um estado de vida ou de vivência que efetivamente não enxerga o que acontece ao seu redor. Muitas vezes vamos sendo conduzidos de roldão pela vida, pelas circunstâncias, sem pararmos propriamente para analisar, discernir, buscar entender o que cada circunstância, o que cada pessoa que nos cruza os caminhos, o que cada acontecimento nos tem a dizer, a ensinar, qual convite ele nos traz. Então esse olhar será que, sobretudo, estarmos despertos para a vida que nos cerca, para as nossas relações cotidianas, para as inúmeras mensagens, orientações, oportunidades que a vida diariamente nos proporciona e que muitas vezes perdemos, não entendemos, justamente por estarmos desatentos. Por isso vem antes do vigiar, porque sem olhar de fato, analisar, discernir, impossível seria vigiar, estar atento. Essa é uma premissa fundamental da vigilância, a fim de que possamos não só nos defender, né, mas também entender aquilo que chega para acrescentar paz, para trazer luz, novos aprendizados, novas lições. Né? O vigia não tem somente a tarefa de bloquear a entrada, mas também de abrir a entrada para aquilo que é útil. Assim é na nossa casa mental. Vigiamos para nos proteger daquilo que possa trazer algum prejuízo interno, em termos espirituais, de vibração, como também para acolher aquilo que possa ser útil. A mensagem, o aprendizado, a lição que as circunstâncias diárias da vida nos trazem. É interessante pensar nisso porque, como está no texto, né, a palavra ou a expressão que foi traduzida por tempo, não sabeis quando chegará o tempo, diz Jesus, é a palavra grega kairos, que mais propriamente do que tempo, no sentido de cronológico, né, de passar do tempo, está associada à ideia de ocasião, oportunidade. Kairos é o tempo de Deus, ou aqueles momentos especiais, momentos de ouro, como vai dizer Meimei, os instantes dourados, né? Os instantes de ouro que muitas vezes chegam para nós na nossa vivência cotidiana e não sabemos aproveitar ou acolher justamente porque não temos nos preparado, não estamos preparados para perceber isso. Né? Fundamentalmente é isso que Jesus está dizendo. É preciso que nos preparemos para a vida, para perceber os momentos preciosos, as oportunidades valorosas que a vida vai nos trazer. Desde os menores, os mais simples, como por exemplo,
a ocasião especial de, por meio de um sorriso, de um gesto de gentileza, de um gesto de amorosidade, acolher espiritualmente alguém, por exemplo, que estava num estado lamentável, com ideias infelizes, por exemplo, às vezes do próprio autoextermínio. Quantas vezes não cruzamos com uma pessoa como essa no dia a dia, que está abatida, desesperançada, né? Desanimada com a vida, e estamos desatentos e não percebemos a possibilidade, né, a ocasião, o kairos que teríamos ali de ajudar esse alguém, criando para ela alegria como também para nós, para o nosso próprio coração. Aquele momento precioso, aquela ocasião precisa em que uma palavra de conciliação, uma palavra de perdão, de reconciliação, poderia reconstruir um laço há muito tempo desfeito ou prejudicado por atitudes anteriores infelizes. É aquele momento precioso em que você, agindo com amorosidade, com misericórdia, se estabelece novamente aquela relação que estava deteriorada por algum acontecimento anterior. Então, diariamente, nós somos cercados por momentos como esse, os kairos da nossa vida. Não só esses, digamos assim, menores, mas aqueles maiores, aqueles que definem, por exemplo, talvez anos ou séculos da nossa jornada espiritual. Como naquele caso de Públio Lentulus, quando encontra com Cristo, o Cristo diz para ele: sou agora para o teu espírito um minuto glorioso, se o souberes aproveitar. Então, aquela escolha, aquele momento, aquela decisão, definiria para ele dois caminhos, né? Séculos aí, ou de aprendizado, de crescimento maior, ou de processos reparadores, de expiações, de dificuldades. E, de fato, ele escolhe ali, naquele momento o caminho, digamos assim, mais doloroso. Mas quantos espíritos, nós mesmos, não somos defrontados diariamente por esses momentos-chave da nossa vida, em que uma escolha poderá representar encarnações de progresso mais forte, digamos assim, mais vigoroso, ou encarnações de processos de reajuste dolorosos, mais desafiadores, com muitas lágrimas, a partir de alguns momentos ou de algumas escolhas-chave. São os kairos, digamos assim, de importância mais capital, momentos definidores de uma encarnação da nossa jornada espiritual de um modo geral. Então, para que estejamos atentos a esse tempo, que não sabemos quando chegará, pode ser hoje, pode ser amanhã. Amanhã poderemos ser defrontados com uma experiência que vai ser definidora para nós, em termos de aproveitamento dessa encarnação ou em termos de desperdício, muitas vezes, de uma encarnação. Amanhã poderemos ser defrontados com isso. Como estamos nos preparando? Pode chegar esse momento através de um revés, de uma perda, de uma oportunidade de trabalho, um convite de trabalho, uma pessoa que nos cruza o caminho. Ali poderemos ter um grande kairos de nossa jornada. Ou para esses menores, esses momentos mais simples, mais cotidianos. Temos nós, de fato, trabalhado internamente o nosso mundo interior para estarmos atentos, para perceber esse tempo, esses tempos e acolher as oportunidades? Então é esse o olhar ao qual Jesus nos convida. Renovar o nosso mundo interior, reservar tempo, cuidado interno, cuidado espiritual, para que clareemos o nosso olhar, para que aguçemos a nossa visão espiritual e ela se torne capaz de enxergar esses momentos preciosos. Enxergar a dor do outro, o momento precioso de ajudar, enxergar a oportunidade que vem muitas vezes numa perda, num revés, acolher isso, crescer, se iluminar, enxergar um convite de trabalho que surge às vezes simples, numa simples leitura ou através de uma orientação amiga, de um conselho amigo. Tudo isso nós vamos conseguindo melhor perceber quando vamos renovando o olhar. E renovar o olhar é uma questão de trabalho interior, investimento no amor e no bem. Como diz Jesus no Sermão do Monte, se os teus olhos forem bons, então internamente estará com luz. Né? Ele diz, o teu corpo estará iluminado ou estarás com luz. O que Jesus está querendo dizer, senão que
a característica do olhar luminoso que enxerga o bem, as ocasiões preciosas ao seu redor, é a característica do coração iluminado, da mente voltada para os ideais superiores, né? Para aquele estado, né, na casa mental, como define Calderaro no livro No Mundo Maior, aquele estado do superconsciente, da alma conectada com o terceiro andar aí da casa mental, os ideais e as metas superiores. E isso só conseguimos através do exercício do bem, da busca do amor, vigilância e da oração. Então se complementa, esses imperativos de Jesus se complementam num todo: olhar, vigiar e orar, para que estejamos atentos não só a nós mesmos, como à vida, às circunstâncias, às pessoas ao nosso redor, e estejamos preparados para perceber e acolher esses tempos que não sabemos quando virão, os kairós, as oportunidades benditas de evolução que a vida nos traz. Então Emmanuel, quando comenta isso no livro Vinha de Luz, capítulo 87, ele comenta esse versículo, ele vai dizer que esse olhai, esse imperativo aí do olhai, é estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Então, olhar para o trabalho, para as pessoas, para o que vai dentro de nós mesmos, as inspirações que os benfeitores nos projetam, nos lançam à alma e à mente, ao coração, tudo isso está englobado nesse simples gesto de olhar, mas de uma importância capital para a nossa maneira de nos conduzirmos pela vida, para realmente aproveitarmos todas as oportunidades benditas que a vida nos dá de ampliar em nós a felicidade e a paz, como também ao nosso redor. Meditemos nisso e que Jesus nos inspire sempre.